pressão de todo lado, meu amigo. Pressão da torcida com vaias após o jogo, pressão da imprensa que está questionando o trabalho, até os diretores, né? O pessoal que faz parte do futebol, que eu estou sabendo, também coloca pressão. Pressão em cima do elenco, pressão em cima do time, pressão em cima do técnico. Aliás, eu vou colocar aqui o técnico Márcio Goiano falando sobre essa pressão, galera. E agora? São 2 jogos fora de casa, 2 jogos difíceis na sequência. Jogo contra o Fortaleza e depois contra o Criciúma. E esses 2 jogos colocam em xeque tudo o que está acontecendo no esporte nesse momento. A gente sabe que o esporte precisa contratar. A gente sabe que o elenco realmente não é um elenco top. Mas também está acontecendo erro por parte do técnico Márcio Goiano, que está sendo questionado pelo torcedor direto. O torcedor está pressionando. E sempre aparece o nome do Mariano Sosso. Sempre aparece o nome do Mariano Sosso. É a pressão de tudo que é lado, galera. O torcedor realmente quer resultado. Sabe que teve um ano para esquecer, que foi o ano de 2025, ano passado, e quer que o esporte possa dar alegria nesse momento e também nesse ano de 2026. Bom, eu sempre defendo, eu acho que a mudança de técnico ela tem que ser muito, mas muito consciente, tem que ser no momento certo. Acho que o torcedor ele é emoção, ele quer a mudança, mas também não acho que tem que ser, mudar agora. Para quem? Vai ser pior, não? Porque às vezes, e nesse momento, você não encontra um treinador top para dirigir esse time do esporte. Então o torcedor tá fora, Márcio Goiano, fora. Mas não tem, não, galera. O Mariano Sosso. Mariano Sosso também foi criticado bastante aqui, porque o time era um time que jogava muito de forma agressiva, muito para frente, mas não tinha. Defesa do esporte era um fiasco. Isso é fato. Agora é um treinador que a torcida gosta. Mas acho que o Márcio Goiano ele tem que resolver esses problemas que são simples, galera. É só a escalação do time, mudança e contratar alguns jogadores. Eu acho que isso é fato. Bom, vamos acompanhar o que ele falou aqui, né, sobre essa pressão toda. O grupo já está sentindo essa pressão. Aliás, para o jogo diante da equipe do Fortaleza, que é só no dia 28, tem 9 dias ainda pela frente. Então, não vai ter o Carlos de Pena, mas tem o Matos aí, que eu acho que o Augusto Pucci entrega mais do que o Matos em campo. Deixa mais em campo do que o Matos. O Augusto Pucci, que estava chateado e não deveria ter tirado ele. Bom, deixa eu só explicar uma coisa aqui, porque muita gente fala, o Roberto defende tanto o Márcio Goiano. Pô, meu irmão, a campanha, obviamente, é só uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas os últimos 3 jogos o time não está performando bem. E por conta do Márcio Goiano em relação à escalação, às mudanças que ele faz e também alguns jogadores que ele, obviamente, escala. Ou seja, essa decisão de colocar alguns jogadores, para mim, não está certa. Mas ele tem respaldo, galera. 25 pontos e só uma derrota até agora na Série B. É difícil, tá? Os treinadores que o Sport estava indo atrás estão lá brigando lá embaixo. Caso do Claudio Tencati, que falaram que o Sport pode trazer o Claudio Tencati, que está lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, acho que tem que ter muita coerência e acho que sensatez também para você buscar um treinador. Mas acho que também não é hora. Eu não mudaria, sinceramente, agora de treinador. Acho que o Márcio ainda tem muito para fazer esse time jogar. Porque se toda hora mudar a todo instante, complica. Eu acho que não funciona assim. Mas torcedor é emoção e a gente entende. Bom, a pergunta na entrevista coletiva para o Márcio foi para ele analisar o jogo e também se ele se sente pressionado nesse momento com 3 jogos, 3 empates, com jogos que o Sport poderia ter conseguido a vitória. O jogo, na verdade, a gente mais uma vez sabia da importância, né, da vitória, abrindo a rodada, né? Na rodada passada a gente fechou, né, sabendo de todos os resultados, e essa a gente sabia da importância em função de estar jogando em casa, sempre buscar
os pontos, né, que a gente sabe da importância, você jogar a pressão para as outras equipes, né, que consequentemente iriam ainda jogar, né, para cumprir essa 14ª rodada. Então nós falamos, nós até mesmo pós-jogo contra a equipe do São Bernardo, a gente já tinha falado para mentalizar, né, a parte do otimismo, de saber da importância. Somamos um ponto fora jogando em casa e sabíamos da importância que era somar mais 3 pontos, né? Então a gente sabia dessa grandeza que é nesse momento da competição, né, a necessidade de pontuar. E com relação ao jogo, a gente sempre espera aquele algo mais, né? A única coisa que eu procurei falar com os atletas no intervalo era nós acabamos em alguns momentos, né? O adversário, a gente sabia a estrutura, o modelo de jogo. É um adversário que contra o América ele conseguiu reverter a situação, contra o CRB com um resultado adverso ele também conseguiu reverter e igualou o jogo naquele jogo anterior. Então a gente sabia que o adversário ele tinha força para reverter se caso necessitasse, né? Então foi o que aconteceu. Então a gente em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, a gente estava perdendo alguns momentos de contra-ataque e a equipe adversária ela tinha a sua alternativa de jogo, né? Principalmente com o Soares do lado esquerdo, um jogador rápido, um jogador que tem essa qualidade, um adversário que jogou com o Marrone e o Guilherme fazendo a função de centroavante, então flutuaram bastante, criou um pouco de dificuldade, mas no jogo em si a gente conseguiu fazer o gol, né? No primeiro tempo ainda, poderia ter aproveitado um pouco melhor, acabou não conseguindo fazer o segundo gol e o adversário persistiu, né? Acabou no final ali, a última bola, infelizmente acabou eles conseguindo fazer o gol de empate. Ah, tá, ok, desculpa. O futebol, a vida, ela nos cobra, né? O resultado acaba cobrando não só a mim, como todos os outros treinadores também, né? Eu analiso um todo, né? É um todo. Você vê outras equipes também com dificuldade, isso aí faz parte da competição. Então, com relação a isso, eu entendo a grandeza do clube, do esporte. Buscar voltar à Série A, isso aí sempre é o objetivo de todos. O torcedor, ele faz parte, né, porque é a parte da emoção. O que ele quer, nós queremos também, que é o resultado, que é a vitória. Mas com relação a isso, eu sou bem tranquilo com isso. É uma tomada de decisão da própria direção, né? E a gente continua trabalhando. Nós temos que valorizar também o que nós fizemos até o momento. A rodada inicia, temos que analisar os próximos jogos, os próximos jogos da rodada, vamos dizer dessa forma. Então é manter a tranquilidade, o equilíbrio e fazer com que os atletas, o que eu falei para eles, fazer com que eles continuem trabalhando, continuem lutando, né? Para que a gente consiga os pontos durante a competição. Muito bem, tá aí então o técnico Márcio Goiano, está bem tranquilo, né? Cabe à diretoria. Eu continuo com a minha ideia, galera. Você pode não gostar, mas continuo com a minha ideia. Eu acho que não é momento de trocar, não. Se todo jogo, você vai trocar um treinador e assim a filosofia de trabalho, tá? Precisa melhorar. E eu tenho falado isso aqui todos os dias, cara. Todos os dias. Pelo pouquinho de tempo que a gente já tem no meio do futebol, cara, não dá. Marcelo Aju precisa ser titular nesse time no lugar do Zé Marcos. O Augusto Expulso é melhor do que o Adson. O Carlos Depende, ele tem que começar jogando, porque insistir com o Iago Felipe o tempo todo com 3 volantes. Outra, tem que se colocar, eu acho que o posicionamento, e aí ficar revezando, porque o Yuri Castilho ele está caindo sempre pelo lado esquerdo. Às vezes ele pode fazer uma troca com o Barleta por um lado, por outro, até pelo Perotti. O Perotti cai mais na esquerda, ele pode fazer a função de área mesmo. Então são opções que o esporte tem que ter. Não pode ficar só nessa mesmice. 3 volantes, bola na área, 3 volantes, bola na área, 3 volantes, bola na área. Sabe, tem que jogar por dentro, tem que jogar pelos lados, pelas beiradas. Tem que ter essa bola no pé, não deixar o time ter mais posse de bola. Pô, jogando em casa, na Ilha do Retiro, o Sport teve 54% de posse de bola contra 46%. Não, o Sport tem uns 60%, 65% para ser dominante mesmo. Mas com 3 volantes não dá. Não dá. 3 volantes realmente, eu acho que a equipe do Sport deixa a desejar, porque falta criatividade. E as mudanças, elas são importantes porque você tem como mudar a característica do time. E não necessariamente só mudar a peça, mas mudar o comportamento do time e as suas variáveis dentro do próprio jogo.
ó, fulano de tal, você tem que cair um pouquinho mais pro lado de cá, ó, segura fulano de tal que tá jogando muito. Pô, sabe quem tava jogando muito? O Giovani Soares, que jogou aqui no Santa Cruz, que aí depois, né, a gente vê como é que o atleta, ele entrega muito pelo lado direito e ninguém tava marcando. Aí, justamente pelo lado direito do Sport, lado esquerdo da equipe do Atlético Goianiense, você coloca quem? O Iago Felipe. Ah, você tira o Augusto Pulse, que saiu pé da vida, e bota o Iago Felipe, que não rende tanto no meio, que não rende também na direita. E aí, pressão o tempo todo por parte da equipe do Dragão. Mas assim, o Sport analisa aí, galera, só tem uma derrota na competição, tá? O Sport é o único time que só tem uma derrota na competição. Foi aquele jogo, né, contra o CRB. E em casa. Aliás, vale salientar que a campanha em casa, ela é vexatória, tá? Ela é decepcionante. Por quê? Porque não constrói em casa. Não é um time que vai para dentro porque não tem jogadores de qualidade no meio-campo para trabalhar essa bola. Aí sim, jogando de forma reativa, o Sport consegue, obviamente, bons resultados, porque se fecha, joga no contra-golpe, joga no contra-ataque, e aí consegue os resultados. Mas o Sport vai ter um bom tempo aí para treinar. As contratações, eu acho que o Sport tem que correr atrás o mais rápido possível, definir essas contratações, para ter um time forte depois da janela de transferência. Precisa ter esse time forte. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aqui, dá moral pra gente. Obrigado. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.